PEC da transição deve ser discutida com líderes partidários do Senado na semana que vem. Comissão de Relações Exteriores elege Esperidião Amin como presidente e Marcos Duval como vice. E Secretaria de Tecnologia da Informação do Senado completa 50 anos de serviços prestados. Boa noite, hoje é quinta-feira, 10 de novembro, e o Senado Notícias está no ar. Após se reunir com a equipe de transição do governo eleito, o senador Marcelo Castro, que é relator do orçamento, anunciou que receberá entre hoje e amanhã a proposta de emenda à Constituição que pode prever, além de outros pontos, a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, mais a complementação de R$ 150 por criança. A chamada PEC da transição foi a principal alternativa encontrada para financiar as promessas de campanha do novo governo que extrapolam o teto de gastos. São despesas com foco na área social e no andamento de obras de infraestrutura. A prioridade é manter o Auxílio Brasil de R$ 600 e a complementação de R$ 150 por criança até 6 anos, das famílias que já recebem o benefício. Além de um reajuste maior do salário mínimo, entre 1,3% e 1,4%. Outros programas sociais que devem ser beneficiados são merenda escolar, farmácia popular e saúde indígena. E hoje para amanhã, a equipe volta a falar comigo para apresentar oficialmente, me entregar o texto, não é, da PEC e dizendo quais são as rubricas que estarão excepcionalizadas e o valor de cada uma, para que não haja nenhuma dúvida, nenhuma celeuma de que possa ser um cheque em branco para gastar com isso ou com o que o governo quiser. Após eu receber essa proposta da equipe de transição do governo, eu vou ficar ela comigo, não vou dar de imediato publicidade à imprensa, porque nós vamos precisar descer nos detalhes com os líderes partidários, o que eu farei isso na próxima semana, tanto do Senado quanto da Câmara, e nós só iremos dar início à tramitação da PEC depois que nós tivermos alcançado um consenso, depois de nós tivermos feito essa concertação com os líderes da Câmara e do Senado, subentendido aqui o presidente da Câmara também e o presidente do Senado. A tramitação da PEC vai começar pelo Senado, onde a votação deve ser mais rápida, segundo o relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro. Ele lembrou que o prazo é curto, porque o texto deve ser aprovado até dia 16 de dezembro. Quando chegar à Câmara, a proposta vai ser apensada a outra PEC já em tramitação e, com isso, poderá ir diretamente para o plenário. Aprovando a PEC, será criado um espaço fiscal de 105 bilhões de reais, que serão gastos em quê? Aí vai discriminar, de um por um, dizendo o valor de cada um, para que todo mundo, todo parlamentar, todo deputado, todo senador e a imprensa toda e o Brasil todo tome conhecimento de que são despesas essenciais, necessárias, imprescindíveis, não é? E, como eu venho dizendo, inadiáveis. Vai seguir o trâmite normal. Vamos para a CCJ e depois de votado na CCJ a gente vai para o plenário. Né? Talvez no mesmo dia. Você pode, nós temos costume no Senado, a gente vota de manhã na CCJ e à tarde no plenário. Ontem, depois de se reunir com presidentes do Legislativo e do Judiciário, Lula deu uma entrevista coletiva na saída do TSE, ao lado do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e do senador Randolfo Rodrigues. Ele falou sobre o orçamento de 2023 e outros desafios do futuro governo. PEC da transição. Muita disposição do presidente da Câmara e muita disposição do presidente do Senado de fazer com que as coisas aconteçam, sabe, com a maior pressa possível. O que é importante é o seguinte, tem um prazo para votar o orçamento. Nós tivemos apenas uma conversa com o presidente da Câmara, uma conversa com o presidente do Senado. Há muita disposição dos dois, com concordância daquilo que nós estamos propondo. Não foi especificado ainda tudo o que nós queremos. Relação com o Congresso. Não cabe ao presidente da República interferir no funcionamento da Câmara nem do Senado. Nós somos poderes autônomos.
nem eles interferem no nosso comportamento, nem nós o temos, e assim a sociedade vai viver tranquilamente, democraticamente, e as coisas vão acontecer. Urna eletrônica. A urna eletrônica é uma conquista do povo brasileiro. Eu acho que muitos países do mundo invejam o Brasil pela lisura do processo. O processo que termina as eleições às 5 horas da tarde. Antes das 8, todo mundo já sabe quem foi eleito deputado, quem foi eleito governador, quem foi eleito presidente. Os Estados Unidos, que é o país mais avançado do mundo, ainda estão contando votos até agora no papelzinho para saber quem foi eleito. Manifestações contra a eleição. Essas pessoas que estão protestando, sinceramente, essas pessoas não têm por que não prestar. Essas pessoas deviam dar graças a Deus, sabe, pela diferença ter sido melhor do que aquilo que nós merecemos ter de voto. E eu acho que é possível detectar quem é que está financiando, sabe, esses protestos, sabe, que não tem pé nem cabeça. O senador Esperidião Amin foi eleito hoje por aclamação para presidir a Comissão de Relações Exteriores. Marcos Duval foi eleito vice. Amin disse que uma das prioridades da comissão é a apreciação das indicações de diplomatas nesse período de transição de governo. Eu acho que é uma grande oportunidade para o Itamaraty dar uma demonstração prática de espírito republicano e transição. Ou seja, trata-se de profissionais de carreira, há indicações aqui. Eu tenho a convicção de que essas indicações deverão ser referendadas também nesse processo de transição, para que não se estabeleça uma controvérsia que seria muito ruim para o Itamaraty, para o país e para o Senado, por consequência. Todas as comissões do Senado já votaram emendas ao orçamento do ano que vem. Vamos conferir no telão as de hoje e de ontem. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou 400 milhões de reais em emendas em 4 frentes: enfrentamento à criminalidade, política nacional de justiça, política pública sobre drogas e proteção e defesa do consumidor. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional também aprovou emendas hoje. São quase 2,7 bilhões de reais para programas prioritários do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Ontem, a Comissão Senado do Futuro aprovou 5,8 bilhões de reais para projetos de desenvolvimento. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou 9,6 bilhões de reais, sendo a maior parte para ações de apoio à educação básica. A Comissão de Infraestrutura aprovou, entre outras emendas, a que destina 3 bilhões e meio de reais para a conservação e recuperação de ativos de infraestrutura da União. A Comissão de Meio Ambiente aprovou 1,2 bilhão de reais para ações de preservação do meio ambiente. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou 9 bilhões de reais para infraestrutura turística e urbana. As comissões de Assuntos Econômicos, Assuntos Sociais, Ciência e Tecnologia, Segurança Pública, Direitos Humanos e Transparência, Fiscalização e Controle já haviam aprovado emendas na terça-feira. Todas essas emendas seguem agora para a análise da Comissão Mista de Orçamento e o relator geral, o senador Marcelo Castro, deve apresentar parecer preliminar até sexta-feira da semana que vem. A Secretaria de Tecnologia da Informação do Senado, o Prodazem, acaba de completar 50 anos. A data foi lembrada em solenidade na manhã desta quinta-feira. Com a apresentação do Coral do Senado, bolo de aniversário e um pátio lotado de servidores, a cerimônia contou também com a presença do senador Isalci Lucas, presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Inovação e Pesquisa. Eu fico imaginando, 50 anos atrás, quando o processo era todo manual,
Hoje você tem toda a tecnologia trabalhando, simplificando todo o processo legislativo, né, orçamentário. Fico imaginando trabalhar um orçamento como nós trabalhamos hoje, se não tivesse a tecnologia. Antigos diretores também estiveram presentes e servidores aposentados foram homenageados. Um vídeo institucional contando a história do Prodazem foi exibido durante a cerimônia. Há 50 anos, o Prodazem busca e cria soluções. O Senado sempre esteve à frente das questões vinculadas à tecnologia, à inovação, mas principalmente à utilização da tecnologia e da inovação em prol do Senado Federal, em prol do funcionamento interno da Casa e em prol especialmente dos serviços prestados. Além de dar suporte a toda a atividade legislativa, o Prodazem também auxilia os demais setores do Senado. Ao longo desses 50 anos, criou um sistema pioneiro de indexação que ampliou o acesso a documentos e informações legislativas. É responsável ainda pela conexão do Congresso, TCU, Assembleias Legislativas Estaduais e câmaras municipais por meio do Interleges. O Prodazem teve grande destaque na Assembleia Nacional Constituinte em 88 e se tornou referência no Brasil e no mundo durante a pandemia, quando em 8 dias criou o sistema de deliberação remota. Nós somos o primeiro Senado do mundo a fazer as sessões semipresenciais, virtuais. Então, votando virtualmente. Depois da primeira sessão, que voltou a calamidade pública no país, o telefone não parou de tocar aqui, até de outros países. Queriam entender o que a gente tinha feito, como foi tão rápido, as assembleias legislativas e câmaras, por meio do Interleges ou até diretamente. Então, a gente passou o know-how, a gente ensinou, a gente descreveu, fizemos um manual para explicar o que a gente fez e quem não pudesse fazer como nós fizemos, fazer com ferramentas análogas. A gente conseguiu dar esse apoio para as câmaras e assembleias e até outros parlamentos de outros países. Parabéns ao Prodazem. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.